Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para gravar um vídeo e trazer uma breve meditação na palavra do Senhor. Encontra-se em Efésios capítulo 6, o verso 16, que diz assim: tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O apóstolo Paulo aqui está tratando a respeito da batalha espiritual, e ele vai deixar bem claro que essa batalha não é contra sangue nem carne, ou seja, não são contra os seres humanos, mas contra as hostes espirituais, são os espíritos da maldade. E o apóstolo Paulo vai dizer que devemos tomar essa armadura de Deus. Todos sabem que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele estava preso em Roma, e ao observar ali a armadura dos soldados romanos, ele faz uma metáfora com a nossa armadura espiritual, tratando aqui a respeito desse escudo. Ele era um escudo que era suficientemente grande para cobrir todo o corpo do soldado. Ele era feito de madeira e coberto com peles de animais. E quando ele era mergulhado em água, ele era suficientemente útil para poder apagar as flechas incendiárias. Ou seja, os inimigos, eles ateavam fogo nas suas flechas, e quando as suas flechas atingiam o escudo adversário, o propósito era que o escudo fosse incendiado, fazendo com que o soldado lançasse fora o seu escudo e assim perdesse a sua proteção. Assim trabalha o inimigo das nossas almas, tentando minar a nossa fé para que a gente venha a perder as esperanças em Deus e em sua palavra, e assim ficarmos vulneráveis às suas ações. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele traz uma referência à nossa fé inabalável em Deus. Esse é o nosso escudo. A nossa fé inabalável em Deus e em sua palavra, ele é um escudo que vai nos proteger com muita eficácia das calúnias, das dúvidas ou da tentativa de que o inimigo vem fazer com que venhamos a nos rebelar contra Deus e contra a sua palavra. Provérbios capítulo 30, verso 5 diz que a palavra de Deus ela é comprovadamente pura, e Deus, ele é um escudo para quem nele se refugia. Então, na aljava do diabo, ele tem ali vários tipos de flechas ardentes, né? São dardos ardentes, né? Que tentam, né, lançar dúvidas sobre a nossa vida, são palavras de desânimos que pessoas lançam contra as nossas vidas, são situações adversas mesmo, dificuldades que tentam fazer com que a gente venha a desanimar na nossa caminhada cristã, com que a gente venha a desacreditar nas promessas de Deus. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele vai deixar bem claro que assim como as flechas com fogo dos adversários, eles não podiam atravessar ali o escudo do soldado romano, nem mesmo nenhum tipo de ataque de Satanás ele pode penetrar nem o coração e nem a mente do cristão que deposita a sua fé em Deus. Por isso que é importante depositarmos a nossa fé em Deus. Então, se a gente observar a situação de Jairo, ele estava em uma situação muito complicada mesmo, e totalmente desesperado quando Cristo estava indo ali para curar a sua filha, e de repente chega a notícia que a filha dele estava morta, que ele não devia mais incomodar o mestre. Mas aí Jesus, olhando para ele, lhe disse: não temas, creia somente. Ou seja, aquilo ali foi um dardo, foi uma flecha que foi lançada para poder minar a fé de Jairo. Mas Jesus disse para ele para que ele não temesse, mas que ele continuasse acreditando que Jesus iria cumprir aquilo que foi prometido para ele. Então, muitas das vezes é isso, irmãos. São situações ou são dificuldades que surgem na nossa vida, são palavras de pessoas que vêm para tentar nos desanimar, para tentar lançar dúvidas sobre, por exemplo, sobre as promessas de Deus. Então, muitas das vezes nós temos sonhos, foram feitas promessas e o tempo passa e essas promessas não se cumprem, e a gente vai acabando desanimando ou vai acabando perdendo a nossa fé. Então, a respeito disso, devemos lembrar aquilo que diz lá em Números capítulo 23, verso 19. Então, se Deus ele fez uma promessa para mim e para a tua vida, devemos ter sempre em mente que Deus ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, Deus ele é fiel para cumprir a sua promessa, para cumprir a sua palavra. Então, todas as promessas que foi feita para as nossas vidas, ele irá cumprir. Portanto, não desista dos seus sonhos, independente da dificuldade, das circunstâncias contrárias, de palavras que venham tentar te fazer desanimar.
continue acreditando, porque as promessas de Deus elas se cumprirão na minha e na sua vida. Às vezes também diz respeito ao nosso ministério, porque pessoas lançam palavras a respeito da nossa capacidade de desenvolver aquilo ao qual nós fomos chamados, ou muitas das vezes nós não somos reconhecidos naquilo que fazemos. Então, em relação a isso, devemos ter em mente que em 1 Coríntios 15:58, Paulo diz que devemos ser firmes e constantes ao nosso chamado, sabendo que o nosso trabalho em Deus ele não é em vão. E a nossa recompensa, ela vem de Deus, ela não vem dos homens. Por isso devemos cumprir o nosso chamado, fazendo para os homens como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus, porque o ministério quem dá é o próprio Deus, quem nos capacita é o próprio Deus, e quem irá nos recompensar será o próprio Deus. E também, às vezes, há também muitas setas que vêm tentar nos fazer até mesmo a desistir do nosso caminhar com Deus. Então, em relação ao nosso caminhar com Deus, Paulo deixa bem claro que as dificuldades, as tribulações desse mundo, ele disse que ele estava absolutamente convencido que os sofrimentos dessa presente era, eles não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Então Deus ele tem um caminho, um futuro brilhante, uma vida eterna reservada para nós, um caminho de vida eterna e de muitas felicidades. Então Deus ele disse que devemos ser fiel até a morte e assim receberemos a coroa da vida. Então Deus ele, como o apóstolo Paulo deixa bem claro, que ele não poupou nem o seu próprio filho, muito pelo contrário, ele o entregou por nós. Então o amor de Deus ele é muito grande a nosso respeito, por isso nada nesse mundo, nem nesse presente era, nem na vida futura, nem nenhum tipo de sofrimento, nem o medo, nem a morte, nem a nudez, nenhum tipo de sofrimento ele pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, portanto, irmãos, independente das situações adversas, das palavras contrárias, mantenha firme a sua fé em Deus. Então, não desista dos seus sonhos, não desista do seu ministério, não desista da sua família e muito menos não desista de Deus. Porque a caminhada ela pode ser difícil, mas a glória que será revelada em nós, ela será muito maior. Não há a que se comparar aos sofrimentos dessa vida presente. Portanto, continue acreditando, faça como Jairo, não temas diante das dificuldades, nem diante das palavras contrárias, mas continue crendo somente. Creia em Deus, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, a nossa fé em Deus e a nossa palavra é esse escudo que vai nos proteger contra todas as setas do maligno, para que venhamos nos manter firme no nosso caminhar com Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, que você possa deixar o seu joinha também. Se gostou também, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho aqui do lado, para que você venha receber as notificações de novos vídeos e compartilhe também esse vídeo com outras pessoas. Quando você faz isso, quando você compartilha, quando você deixa seus comentários, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele indica a outras pessoas. Então, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe a todos e continue, como sempre, crendo somente, porque Deus ele é fiel nas nossas vidas. Amém? Fiquem todos na paz de Cristo Jesus.